Desde os 13 anos eu era fumante. E o meu de jejum de manhã, por muitos anos, era o cigarro. Eu não sabia bem como recomeçar. Também era tudo muito formatado, era tudo muito igual. Isso criava alguma desmotivação. Tinha muitas interrogações, muitas dúvidas. Tinha aquela certeza que estava mesmo valendo a pena. Ela teve uma dor facial muito grande e foi em vários profissionais. E eu saí do metrô passando muito mal. A minha vontade era de pegar o metrô de volta e vir para casa. Falei, não vou fazer compra. Eu estava com um problema sério no meu braço. Eu travei o braço, não conseguia mais mexer. A gente faz o curso, mas não aprende nem 35%. Eu sentia dor na perna, dor no braço, aí vinha espirro, eu espirrava, vinha um bocejo ali, dor de cabeça. E não tinha como ali, eu ficava perdida, como se eu estivesse no meio do deserto, né? E eu não fumo já há 4 meses. Já vai para 5 meses, eu não fumo mais. O ter esse apoio da mestra Josi, permanente, isso aí faz-me sentir segura. Que para mim foi assim, uma luz, uma bússola, porque me direcionou, me esclareceu e eu comecei a acreditar nessa energia muito e hoje eu trabalho online, presencial. Resolvi tratar dela com reiki. E ela falou, oi, Euler, graças a Deus você me curou. Me auto-apliquei, me blindei. E assim, foi uma coisa quase instantânea, sabe? Assim, eu me senti melhor, eu me revigorei e consegui fazer tudo que eu tinha que fazer. E eu simplesmente comecei a me auto-aplicar. E a dor foi desaparecendo. Ali perdi o medo, me senti segura, ali não tinha como dar errado não, né? Há quanto tempo você é iniciado ou iniciado no reiki? Qual o seu nível de reiki? Não importa a sua resposta. Você pode ter muitos níveis, ter passado pela iniciação há anos, ter uma gaveta cheia de certificados e apostilas, que nada disso vai dar resultados nas suas aplicações de reiki. Infelizmente, os cursos de níveis ensinam muita teoria. As apostilas são enormes, cheias de páginas e histórias, mas falta o principal: a prática. O reiki está nas suas mãos e não nas apostilas e nos cadernos. Além de toda essa teoria, existe também uma busca incansável de reikianas e reikianos por outros níveis de reiki. Funciona assim: você sai do nível 1 e você já quer ir correndo para o nível 2, porque você acha que com ele você vai entender como que o reiki funciona e as suas aplicações vão mudar. Ou então você acha que o nível 2 vai dar a você algo muito extraordinário e que vai mudar completamente as suas aplicações e a energia que sai das suas mãos. Deixa eu te contar uma coisa: as suas aplicações não vão mudar nem no nível 2, nem no nível 3 e nem no nível mestre. Você não vai se sentir mais segura quando você fizer outro nível. Você não vai ter mais resultados nas suas aplicações por ter outro nível. Você não precisa de outro nível que vai te entregar mais conteúdo teórico. Entenda uma coisa: os níveis de reiki não salvam ninguém. Você precisa de um passo a passo claro para usar o nível que você já tem para começar suas aplicações agora, hoje mesmo. E nós estamos aqui para trilharmos essa jornada descobrindo os segredos do reiki na prática juntas. Nós vamos eliminar esse sentimento de insegurança e de frustração por você não saber usar o reiki. Boas-vindas à Jornada Segredos do Reiki. Eu me chamo Josi, eu sou mestre de reiki, professora internacional de reiki e reikiana há 16 anos. Eu também sou criadora do método Descomplicando Reiki, que é o primeiro curso de reiki reconhecido pelo MEC, e eu tenho alunos que me enchem de orgulho em mais de 28 países. O que eu quero te mostrar nas aulas dessa semana é uma jornada mesmo, um método passo a passo para você seguir nas suas aplicações, para que você use hoje o nível de reiki que você já tem para fazer as aplicações em você ou em outras pessoas. Me conta uma coisa: o que você mais quer na sua vida hoje? Pode ser ter mais saúde, pode ser então a harmonia do seu relacionamento, pode ser ajudar as pessoas ou até uma liberdade financeira. A nossa jornada vai te ajudar nisso tudo através das aplicações de reiki que você vai aprender aqui comigo. Mas para isso, presta atenção, nós temos 4 aulas marcadas que são uma sequência, você precisa assistir todas elas. Não adianta assistir essa aqui que é a aula número 1 e depois não assistir
assistir as outras, combinado? A partir dessa aula você está mudando a sua vida e eu estou comprometida em mostrar tudo o que você precisa saber para aplicar Reiki em qualquer situação, mesmo que você esteja muito tempo sem aplicar ou mesmo que você já aplique, mas sente que falta algo mais aí nas suas aplicações. E eu preciso ser sincera. Eu posso mostrar como fazer isso, mas eu não posso fazer por você. Eu não posso ter a dedicação por você. O meu compromisso é entregar o melhor conteúdo nessa semana e o seu compromisso é estar comigo até o final, porque somente as pessoas realmente comprometidas é que terão resultados, joia? Eu tenho certeza que você está no lugar certo e que o melhor caminho é a jornada Segredos do Reiki. Talvez agora, olhando para mim, você deve pensar assim, nossa, mas ela é muito diferente de mim. Por isso que ela consegue aplicar Reiki e eu não. Mas deixa eu te contar que eu também já me senti insegura, eu achava que faltava alguma coisa nas minhas aplicações, eu já travei na hora de aplicar, eu já fiz um curso de Reiki atrás do outro, achando que era isso que faltava, eu também já achei que eu não tinha tempo para o Reiki, mas tudo que eu aprendi para mudar o meu cenário de dúvidas e inseguranças no começo da minha história com Reiki, não foi em cursos de níveis, em livros ou em apostilas. O que eu aprendi foi com a mão na massa mesmo, ao longo desses 16 anos, errando muito, rompendo muitos medos e inseguranças para descobrir a melhor forma de usar a energia. E durante esses 16 anos, eu já ajudei desde iniciantes mesmo, pessoas com nível 1 e sem qualquer experiência, até mestres com mais de 20 anos de iniciação e com bastante experiência. E a reclamação é a mesma em todo lugar, em todo perfil de reikianas e reikianos. Os cursos de níveis são muito complicados e cheios de regras e não ensinam a prática mesmo. As pessoas têm uma insegurança na hora de aplicar. Os iniciados têm vontade de ajudar as pessoas que amam, mas tem uma trava imensa para começar, sentem medo de errar ou de prejudicar os outros, não sabem um passo a passo correto para as aplicações, falta de tempo para fazer as aplicações, falta de apoio dos mestres para ajudar nas dúvidas e inseguranças e até uma vontade de trabalhar com Reiki, mas não sabem como fazer isso e têm medo de não ter clientes ou de não saber fazer as aplicações. Você já viu como o mundo está doente? As pessoas estão entupidas de remédios, vivendo vidas vazias e com dores na alma. E quem aprender a aplicar Reiki agora vai conseguir se ajudar e ajudar as pessoas que mais precisam hoje. Olha aí dentro da sua casa, na sua família. Com certeza você vai lembrar de alguém que está sofrendo hoje, doente e precisando de ajuda. Você já notou como cresceu as filas nos hospitais e nos consultórios médicos? As agendas estão lotadas e as pessoas gritam por socorro. Eu quero que você veja uma coisa aqui que me surpreendeu muito. Olha essas notícias que eu encontrei sobre como anda a saúde das pessoas pelo mundo. Olha aqui, os pedidos de afastamentos do trabalho dispararam em 50%. Olha essa outra notícia sobre ansiedade crônica. Pesquisa revela que 20 milhões de brasileiros têm ansiedade crônica. Mas não para por aí. Aumenta o número de pessoas que sofrem com dores nas costas. E essa notícia aqui, essa me deixou muito triste. Depressão avança na pandemia e deve virar a doença mais comum até 2030. E olha essa aqui. A saúde mental preocupa mais do que o câncer. Impactante, né? Mas sabe o que acontece na prática? Você sabe que o sofrimento existe, seja em você ou em outras pessoas, mas você desperdiça o Reiki diariamente. Você escolhe, quando tem uma dor de cabeça, por exemplo, correr para tomar um remédio e esquece que o Reiki poderia te ajudar. E olha que aqui eu falei só de uma dor de cabeça, que é uma coisa que todo mundo tem, mas e todo o resto? E os conflitos nos relacionamentos amorosos e familiares? E os problemas financeiros? E as doenças e as dores, enfim, quantas vezes você sofreu e não usou o Reiki para te ajudar? Quantas vezes alguém que você ama, como seu filho, por exemplo, sentiu uma dor e você não sabia usar o Reiki para aliviar a dor do seu filho? O Reiki é uma terapia poderosa que pode ajudar qualquer pessoa, criança, adolescente, adulto, idoso, em qualquer problema, ansiedade, depressão, fibromialgia. Ajuda aquela criança que não dorme à noite, ajuda aquele idoso com dores, ajuda nos conflitos de casal, nos problemas financeiros. O Reiki é um remédio natural para as dores do corpo e da alma. Lindo, né? Mas deixa eu te contar uma coisa
coisa maravilhosa. No meio desse caos que o mundo e as pessoas estão vivendo, cheias de sofrimentos, muitas pessoas já procuram técnicas para ajudar a equilibrar suas energias e cuidar das dores na alma. Olha só, aumentou em 60% a procura por terapias complementares holísticas, incluindo Reiki, nos últimos anos. Dá uma olhada aqui nessas notícias. Terapias alternativas passam a ser oferecidas em hospitais públicos. E essa aqui eu amei. Terapia Reiki é incluída no SUS. Sim, o Reiki é encontrado no Sistema Único de Saúde aqui no Brasil. Mas não para por aí. Olha que incrível essa notícia. Reiki, investigação prova benefícios da terapia em doentes oncológicos. Mas o Reiki anda famoso pelo mundo. Em Portugal, terapias alternativas ajudam a liberar o estresse. E olha como o Reiki está indo bem nos hospitais de Portugal. Reiki no Hospital do Fundão, Reiki no Hospital de Faro e Reiki em Hospital de Portugal. Essas notícias, elas aquecem o coração, não é mesmo? Mas eu preciso te contar uma coisa. Quando essas pessoas que precisam de Reiki procuram algum terapeuta, um profissional mesmo, essas pessoas não encontram alguém realmente preparado para atender. Os profissionais de Reiki que existem hoje, eles não sabem levar resultados para os seus clientes e fazem as aplicações sempre iguais. Pensa comigo, se você já tem dúvidas e inseguranças em fazer uma aplicação em você, em aplicar em pessoas da sua família, imagina só como seria aplicar em um completo desconhecido. Se agora chegasse até você uma pessoa com ansiedade, você saberia os pontos ideais de Reiki para ajudar essa pessoa? E se for depressão? E para insônia, que é algo super comum? Você tem 100% de segurança para fazer as aplicações de Reiki em qualquer situação? Deixa eu te contar que eu recebo nas minhas redes sociais semanalmente dezenas de pedidos de pessoas que querem fazer uma aplicação de Reiki comigo, mas a minha agenda está fechada para novos atendimentos e eu não tenho como cuidar dessas pessoas. Ou seja, tem sim muita gente precisando de Reiki agora e muita gente procurando por alguém que aplique Reiki. Eu tenho alunas que ganham de 2 a 10 mil reais por mês aplicando Reiki. Algumas usam o Reiki como profissão principal e outras como renda extra. Incrível, né? Olha aí na sua cidade ou região, eu tenho certeza que não existem 5 pessoas que são realmente uma referência no Reiki, que são ótimas terapeutas. Se você quiser e tiver foco e comprometimento, você vai se destacar. Você percebeu que a sua insegurança e as suas dúvidas estão te impedindo de ajudar as pessoas que você mais ama, de ajudar alguém que está sofrendo aí dentro da sua casa? Estão impedindo você de se ajudar em primeiro lugar? Você está se prejudicando e prejudicando as pessoas que você mais ama por não saber usar o Reiki. Tá na hora de usar essa energia, tá na hora de você trilhar essa jornada que vai levar ao passo a passo das aplicações de Reiki. Chegou o grande momento de você aprender as aplicações de Reiki passo a passo, usando o nível que você já tem para se ajudar e ajudar outras pessoas a também pararem de sofrer. E foi pensando em te mostrar o caminho das aplicações de Reiki que eu criei o meu método que está dentro do meu treinamento Descomplicando Reiki, que é para todos os níveis, onde eu reuni tudo o que eu aprendi ao longo desses 16 anos e hoje eu ensino e acompanho os meus alunos tendo transformações incríveis. Você não encontrou o Reiki por acaso. Você não está me vendo agora por acaso. O Reiki é um propósito na sua vida também e você vai ter certeza disso nessa semana. Na aula de hoje nós vamos conversar sobre os segredos do Reiki. Você vai ver como eles são capazes de mudar completamente as suas aplicações. E tudo isso você vai ver nessa aula de hoje. Na aula 2, que será na quarta-feira, você vai mergulhar em uma viagem para dentro de você, para se conhecer, entendendo como que você sente o Reiki. Me diz uma coisa, você já sentiu alguma coisa diferente nas suas mãos na hora que você estava aplicando o Reiki? Sentiu as mãos aquecendo ou formigando? Você já viu cores durante as suas aplicações de Reiki? Muita gente sente alguma coisa nas mãos, outras pessoas não sentem nada, mas a maioria não entende tudo que sente. Então não adianta só sentir o Reiki, você precisa interpretar o que você sente. O que importa é entender o que você sente, por isso você não pode perder a próxima aula, que será prática, mão na massa mesmo, e anota aí, vai acontecer na quarta-feira. Quem me conhece sabe que eu já formei milhares de alunos usando essa metodologia que eu vou te ensinar na aula 2. A aula 3, que será na sexta-feira, é a aula que eu mais me orgulho. Eu vou te contar o grande ouro da nossa semana e o maior segredo do Reiki. Se você seguir
O que eu vou te contar na aula 3 é impossível as suas aplicações de reiki não darem certo. Impossível mesmo, eu te garanto. É nessa aula que eu vou falar sobre os símbolos do reiki e também sobre o passo a passo para casos específicos como sinusite, rinite, insônia, para acalmar e como atrair prosperidade financeira. Então imagina só, você vai sair da aula podendo se ajudar e ajudar outras pessoas imediatamente. Então anota aí que você não pode perder a aula 3, que será na sexta-feira. E olha só, eu vou te entregar esses segredos das aplicações na aula 3 e você vai ter duas opções. Ou seguir sozinha ou seguir comigo se inscrevendo no meu treinamento Descomplicando Reiki, que eu vou abrir uma nova turma na próxima segunda-feira, dia 6 de maio. Esse é um treinamento fechado, mas que eu vou trazer mais informações no decorrer das nossas aulas, fica tranquila. O que eu posso te adiantar é que esse treinamento foi todo regravado, ele está 100% novo, muitas atualizações, tem aulas inéditas, material especial, bônus incríveis e uma oportunidade única para quem entrar nessa turma. E para fechar, nós temos o nosso encontro de encerramento, que será na próxima segunda, junto com a abertura da nossa nova turma. Nós vamos caminhar lado a lado e eu vou segurar na sua mão para que você tenha os mesmos resultados que eu tenho nas minhas aplicações. Então olha só, a aula número 1 é essa de hoje, a aula número 2 vai ao ar na quarta-feira, a aula número 3 vai ao ar na sexta-feira e o encontro de encerramento vai ao ar na próxima segunda. Essas aulas são liberadas sempre às 8 horas da manhã, horário de Brasília. Mas vamos lá, eu quero te contar como que eu cheguei até aqui, eu quero que você conheça um pouquinho da minha história. Hoje eu me sinto 100% segura nas minhas aplicações e eu tenho alunas no mundo inteiro, mas nem sempre foi assim. Lá atrás eu tinha desconfiança se eu estava fazendo as aplicações certas, porque eu não tinha um método passo a passo para seguir e eu não sabia se eu estava indo pelo caminho certo mesmo. Eu fui iniciada no Reiki pela primeira vez em 2008. Foi uma época em que o Reiki era completamente desconhecido. Ninguém nem tinha ouvido falar no Reiki, muito menos eu. Naquela época tudo era escondido e muito complicado. O Reiki era uma prática quase que sigilosa, nada do que a gente aprendia podia ser falado fora do curso. Era tudo segredo e, além disso, tinha muitas coisas que não faziam o menor sentido na prática. A internet naquela época também era muito diferente de hoje em dia e não tinha nenhuma informação disponível. Era tudo guardado a 7 chaves, ou seja, não tinha nem como pesquisar fora do curso sobre o Reiki. E eu confesso que seria um sonho se lá atrás eu tivesse acesso a aulas como essa que você está tendo hoje. E o que acontece? Eu caí de gaiato no curso de Reiki porque na época eu fazia um curso técnico em massoterapia e terapias complementares. E foi lá nesse curso que eu fui apresentada ao Reiki, mas eu não tinha nem noção do que era. Naquela época eu aprendi muitos mitos, por exemplo, que não poderia fazer as aplicações com roupas pretas ou escuras, que não poderia usar acessórios durante as aplicações, que não poderia cruzar os braços durante as aplicações, que tinha que seguir uma ordem de posições, e eu fui apresentada a um mundo cheio de amarras, termos e coisas muito difíceis. Já quero te adiantar que tudo que eu acabei de falar são mitos, tá? Eu testei em mim e em outras pessoas durante esses 16 anos e eu te garanto que a energia Reiki é tão linda e incrível que não é uma cor de roupa, um acessório ou um braço cruzado que vão eliminar ou bloquear o Reiki. Mas beleza, depois de iniciada, lá fui eu para as práticas de autoaplicação e foi aí que a tortura começou. Não foi nada fácil pegar todas aquelas regras aprendidas e colocar na minha rotina. Me falaram que eu tinha que fazer 21 dias de autoaplicação bem cedo, como a primeira atividade do dia. O problema é que eu trabalhava e estudava. Eu saía de casa às 6 da manhã e eu voltava às 11 horas da noite. Então imagina como era ter que acordar ainda mais cedo para aplicar Reiki. Era algo quase impossível. Mas lá fui eu praticar exatamente como haviam me ensinado. E foi horrível ter que acordar ainda mais cedo na minha rotina normal para aplicar Reiki, mas isso não foi o pior, porque eu tinha muitas dúvidas. Eu não sabia se eu estava fazendo a sequência de posições certas, eu não sabia como usar o símbolo Chokurei, eu cochilava no meio das aplicações, depois eu acordava assustada e eu nem sabia em qual ponto eu tinha parado, e eu comecei a achar o Reiki chato e muito complicado. E o mais frustrante é que eu não via grandes resultados. Eu aplicava e parecia que nada mudava. Ainda tinham as milhares de dúvidas sobre o que eu sentia. Na verdade, eu nem sabia identificar quando o Reiki estava fluindo mesmo através das minhas mãos. Eu começava e terminava as aplicações da mesma forma. Era como se não estivesse funcionando, porque eu não sentia nenhuma mudança nas minhas mãos. E além disso, era muito difícil ficar aplicando por um tempão todos os dias em cada um daqueles pontos
pontos que eu tinha aprendido. O reiki, que era para ser algo bom e prazeroso, se tornou um fardo. Eu fazia só por obrigação. Eu realmente achei que o reiki não era para mim. Era tudo muito difícil, complicado, cheio de regras. Eu terminava as aplicações chateada e me sentindo muito culpada, porque eu não estava fazendo as aplicações direito. Eu pensei até em desistir, porque eu achava que o problema era comigo. Eu via várias reikianas usando a energia, mas comigo parecia tudo muito mais difícil e complicado. Teve ainda as experiências terríveis tentando aplicar reiki em outras pessoas. Se já era difícil aplicar em mim, nos outros era 100 vezes pior. Eu demorei um bocado para aplicar reiki nos outros porque eu sentia muita insegurança. Eu tinha medo de fazer errado e de prejudicar as pessoas. Deixa eu te contar uma história que não tem um final feliz. Eu via a minha mãe sofrendo há anos com dores que vinham de problemas de coluna. Eu lembro de ver ela totalmente travada, paralisada mesmo, de tantas dores que ela sentia. As dores eram tão fortes que nenhum remédio resolvia. Um dia, eu estava na sala de casa, sentada no sofá assistindo TV. A minha mãe estava no outro sofá. Ela usava um colete para deixar as costas retas, mas mesmo assim, ela continuava sentindo dor. Naquele dia, nós estávamos conversando, sentadas no sofá, e ela me dizendo que não sabia mais o que fazer para aliviar aquela dor. Eu olhava para ela sentada naquele sofá toda reta, usando aquele colete, e me dava muita tristeza. Eu via ela sofrendo com aquelas dores nas costas todos os dias. Naquela hora, vendo ela sofrendo, eu lembrei do reiki. Eu sabia que o reiki poderia ajudar ela, porque eu já tinha visto algumas melhoras em mim. Mas ali, sentada naquele sofá, eu me senti totalmente impotente. Eu não tinha coragem de sequer oferecer o reiki para minha mãe. Afinal, eu não sabia aplicar reiki em outras pessoas. O que eu tinha aprendido nos cursos de níveis não me deu coragem para usar o reiki em outras pessoas. Porque e se ela não melhorasse com o reiki? E se eu fizesse algo errado? E se ela ficasse ainda pior? Como aplicar passo a passo? Eu não sabia, eu não tinha confiança, eu só tinha um coração apertado e cheio de frustrações. Naquele dia, a minha mãe continuou com dores e eu tinha ajuda nas minhas mãos, mas eu não fiz absolutamente nada para ajudar ela. Como era possível eu conseguir dormir à noite sabendo que eu podia ajudar ela? Não é possível que no momento que ela mais precisou, eu não ofereci ajuda. Ali foi um dos momentos mais frustrantes do reiki para mim. Porque do que adiantava eu ter acesso à energia e eu não saber como ajudar uma das pessoas que eu mais amo na vida? Eu jogava o reiki fora todos os dias e eu achava normal. Eu preferia continuar paralisada pelo medo e pelas dúvidas. Depois dessas experiências traumáticas do meu início no reiki, eu jurei para mim que eu não ia mais passar por aquela situação. Eu decidi que eu não ia ficar sofrendo, que eu queria entender como que o reiki funcionava. De verdade, eu sabia que isso eu só ia aprender na prática mesmo. Mas se tem uma coisa que eu sou, é inconformada. E foi ali que eu fiz um compromisso comigo de aplicar reiki todos os dias até entender o que realmente era verdade e necessário naquilo tudo que eu havia aprendido. O que era obrigatório e o que eu precisava fazer para o reiki funcionar comigo, mas de uma forma leve, para eu sentir ele fluindo através das minhas mãos e também para ver os resultados que eu queria. Eu também queria ajudar outras pessoas para que elas não passassem por aquele terrível pesadelo que eu tinha passado nas minhas aplicações. Eu ficava imaginando o quanto outras pessoas sofriam porque não tinham com quem contar. Foi quando eu resolvi realmente enfiar a cara nos estudos e aprender tudo o que eu podia sobre o reiki. Eu fiz até cursos internacionais, já que no Brasil eu não encontrava as respostas que eu procurava. Eu me dedicava sempre que eu podia na autoaplicação, aplicando em pessoas próximas, em animais, em plantas, em objetos, em ambientes, para fazer todos os testes e tentativas possíveis. E para mim, só depois de passar muitos anos estudando, aplicando e testando, é que começou a ficar fácil fazer as aplicações e ter resultados concretos, como o alívio de uma dor, por exemplo. E quem não tinha toda a experiência e o tempo de estudos que eu tive? E quem não tinha condições de fazer as dezenas de cursos que eu fiz, inclusive em outros idiomas? Chegou um tempo em que o meu problema não era entender como que o reiki funcionava, porque isso eu via acontecendo na prática comigo, depois de muito estudo e mão na massa. O problema era descobrir como fazer com que a maior quantidade de pessoas que eram iniciadas e tinham interesse pudessem replicar um método capaz de trazer resultados para suas aplicações e para entenderem o passo a passo do reiki, mas de forma clara e simples, sem precisar fazer não sei quantos níveis, sem precisar ficar horas e horas estudando e sem precisar ficar um tempão aplicando. E foi então que eu passei 2 anos desenvolvendo um método que pudesse ser replicado por qualquer pessoa
já iniciada no Reiki, independente do nível. Basicamente o que eu fiz foi criar um método que te dá mais segurança na hora de fazer as suas aplicações e que é rápido e fácil de aprender. Um método que você executa e as aplicações dão certo. Um método onde você pode usar o nível em que você está hoje para aplicar em você ou em outras pessoas. E é esse método que eu quero te ensinar nessa série de vídeos, afinal o que eu vejo até hoje diariamente são centenas de reikianas e reikianos com os mesmos medos e dúvidas que eu tinha lá em 2008. Então chega de perrengue nas suas aplicações, chegou a hora de colocar energia para circular. Vamos lá? Para começar, nós temos que entender qual a sua situação no Reiki. Então, vou fazer algumas perguntas aqui que são uma análise aí sobre você, tudo bem? Se você quiser, você pode responder as perguntas aqui no campo de comentários, tá bom? Mas não é obrigatório. O mais importante é que você preste atenção em todas as perguntas e responda mesmo que para você, mas de forma muito sincera. Vamos começar? Quais dores você tem? Pensa aí nas dores no corpo e vale dor de cabeça, dores nas costas ou até dores no dedinho do pé. Quais dores você tem? Pensou? Talvez você tenha até mais de uma dor, não é mesmo? Mas vamos seguir. Quais doenças você tem? Aqui vale todas as que existem: ansiedade, depressão, insônia, pressão alta, problemas de coluna, enfim. Pensa aí em todas as doenças que estão atrapalhando aí você, a sua vida. Pode ser até difícil, né? Pensar em tudo em pouco tempo. Mas vamos ir um pouco mais fundo? Quais dores na alma você tem? Sabe aquelas dores que ninguém vê? Aquelas dores que só você sabe, mas que doem muito mais do que as dores pelo corpo? São as mágoas, os traumas, o coração aflito. Você tem essas dores na alma? Difícil pensar nisso, né? Mas vamos seguir. Quem mora aí com você? Quem divide a mesma casa com você? Pensa aí nessas pessoas que moram com você. Quais dores e doenças as pessoas que moram com você têm? Quantas vezes você viu essas pessoas sofrendo? Talvez você veja isso todos os dias, não é mesmo? A gente se acostuma a sofrer e a ver os outros sofrendo, infelizmente. Mas você consegue identificar se essas pessoas também têm dores na alma? Aquelas que a gente não vê? Muitas vezes nós gostaríamos de poder arrancar essas dores com as nossas mãos, né? Dessas pessoas que nós amamos. Pensa nos seus filhos, mesmo que eles não morem com você. Quantas vezes você quis tirar a dor dos seus filhos com as suas mãos? O que você faria para ajudar os seus filhos a pararem de sofrer? É bem delicado pensar nisso, né? Mas vamos seguir. Você trabalha hoje? Com o que você trabalha? Qual é a sua profissão? Independente se você trabalha ou não, pensa aí como que você vai terminar a sua vida em relação às marcas que você deixou no mundo. Você já conseguiu construir um legado? Legado é aquele propósito, as marcas positivas que nós deixamos nas pessoas. Você já conseguiu construir isso? Ou apenas trabalhou para ter o sustento da sua família? Falando em sustento, hoje você tem liberdade financeira ou você depende de outras pessoas? Como está a sua vida financeira? São perguntas bem difíceis de responder, não é mesmo? Você vive tudo isso que você respondeu todos os dias e talvez você nunca tenha parado para analisar tudo isso. Respira fundo, que agora as respostas serão ainda mais difíceis. Com tudo que você já respondeu e pensou, eu quero que você seja muito sincera com você. Não é nem comigo, mas é com você. Quantas vezes você usou o Reiki para ajudar você nas suas dores do corpo, doenças e dores na alma? Naquele dia que você estava com uma dor, você lembrou do Reiki? Você sabia usar o Reiki verdadeiramente? Pensa nas pessoas que você mais ama. Pensa no seu filho ou na sua filha. Quantas vezes você usou o poder que você tem nas suas mãos para ajudar os seus filhos? Pensa aí naquele dia que o seu filho ligou dizendo que não estava muito bem. Você sabia exatamente como aplicar Reiki no seu filho? Como tirar a dor no corpo e na alma dos seus filhos usando as suas mãos? E o propósito no mundo? As marcas que você vai deixar. Você já pensou que o Reiki poderia fazer parte dessa marca que você vai deixar no mundo? Que você pode fazer parte de um exército de pessoas que levam o alívio das dores do corpo e da alma dos outros através das suas mãos? Você está jogando, infelizmente, a sua saúde fora. Você está sendo injusta com seus filhos. Você está vendo o seu sofrimento das pessoas que você ama,
os sofrimentos do mundo e você não está usando essa energia que já está nas suas mãos e que poderia ajudar. Não se acostume em não usar o reiki. Você tem que ser a pessoa mais inconformada do mundo, porque você tem uma energia potente nas suas mãos e que não está sendo usada 100%. O reiki não chegou até você por acaso, existe um propósito que precisa ser cumprido e você está aí, paralisada com medos, dúvidas e inseguranças. Depois dessas perguntas e respostas difíceis, eu quero te dizer que hoje é o dia de deixar tudo isso para trás. Você não pode se conformar em deixar o seu reiki na gaveta. Chega de sofrer por mais um ano, mais um mês, mais um dia. Eu quero comigo aqui as pessoas que estão dispostas a usarem essa energia linda que é o reiki. Se nós estamos juntas, então repete aí no seu coração. O reiki salva vidas, o reiki salva vidas. E essa será a frase de toda a nossa semana, de todo o nosso evento. O reiki salva vidas. E eu não tenho dúvida nenhuma do poder dessa frase. É por isso que eu estou aqui. E para seguir, eu quero te mostrar as estações no reiki. Depois que você se encontrar nessas estações, tudo vai começar a se transformar por aí. Então dá uma olhada aqui na tela dessas estações do reiki. São 4 estações que são parecidas com as estações do ano. Eu chamo essas de as estações do reiki e você vai analisar onde que você se encontra. Vamos lá? A primeira estação é a primavera. Aqui você acabou de fazer o curso de nível, passou pela iniciação, tá cheia de vontade de aplicar em você, aplicar em outras pessoas e, se possível, sair distribuindo o reiki por aí, né? Na primavera é quando nós estamos muito felizes, empolgadas, cheias de energia para desbravar o reiki. É uma estação cheia de flores e borboletas, tudo é lindo e encantador. Quando uma coisa é boa, a gente quer mesmo gritar e contar para todo mundo, mas esse é só o começo. A próxima estação é o verão. Passada a empolgação inicial da primavera, vem a fase de aprender sobre o reiki e entender como que ele funciona. É aqui que fica o verão. Essa é a etapa onde as coisas começam a mudar aí nas suas aplicações de reiki. Por quê? São muitas coisas novas, é uma imensidão de posições, símbolos, jeitos de aplicar, iniciar, finalizar, uma série de informações para você estudar e praticar. É aqui no verão onde você está 1000 por hora fazendo as aplicações, ou ao menos tentando, né? Mas você esbarra em dúvidas, inseguranças, aquele medo de fazer mal para si, aquele medo de fazer mal para os outros, aquelas dúvidas se você está fazendo certo, se a energia está funcionando e assim por diante. Dá até um suador só de pensar em tudo isso. É no verão também que você começa a olhar ao seu redor e ver que tá todo mundo aplicando reiki, se sentindo super confiante, tendo resultados, mas você não. Aqui você vai desanimando um pouquinho. Você começa a achar que o reiki não é para você, que você não é tão capaz e que todo esse esforço não tá valendo a pena. Depois disso vem o outono. No outono as coisas começam a esfriar. Você já fez várias tentativas, nada dá certo, você não entende o que você sente nas mãos, você não sabe se a energia está fluindo mesmo. Você vai perdendo a vontade de ajudar outras pessoas e se conforma, achando que o reiki não é para você. Assim como as folhas caem na estação outono, a animação com o reiki também vai caindo. Não só caindo, esfriando. E aí você paralisa. Geralmente você coloca o seu reiki na gaveta. E para fechar, chegamos no inverno, que é onde o frio absoluto acontece. O reiki se torna uma prática cinzenta e sem sentido. Você entra num estado de desânimo, de tristeza, você nem lembra mais da primavera, que foi quando tudo começou. Você acha que nem era para você ter aprendido reiki, você se sente totalmente frustrada, abandona a energia completamente. E vamos ser sinceras, é horrível se sentir assim, né? Mas me conta aqui, em qual estação do reiki você está? Você está na primavera, você está no verão, está no outono ou está no inverno? Olha só, não importa qual seja a estação que você está agora, saiba que ela é temporária. As suas dores têm pressa, seus filhos têm pressa, sua vida financeira tem pressa e por isso nós vamos acelerar a sua prática. E o que nós vamos fazer aqui na nossa semana é realmente fazer com que você use o reiki independente da estação do ano. Reiki bom é reiki o ano todo, combinado? E eu vou ajudar você a descobrir os segredos do reiki na prática através da nossa jornada. E para te ajudar nisso, eu criei o mapa dos segredos do reiki. É um mapa que todos os níveis devem concluir. Nível 1, nível 2, nível 3 e nível mestre. Independente se você está no reiki há pouco tempo ou há anos. E falando sobre níveis, eu vejo reikianas muito apegadas aos níveis, achando que precisam de tal nível para entenderem a prática e se sentirem seguras durante as aplicações. E menina, não seja uma acumuladora de níveis. Quanto mais você fica focada em ir para outro nível, menos você foca no que realmente importa, que é a prática. Vou te falar uma verdade
verdade aqui muito dura. Não é determinado nível que vai te dar a segurança na hora da sua prática. Não é quando você se tornar mestre que a insegurança vai embora. Diariamente chegam nas minhas redes sociais mestres que não sabem aplicar, que têm medo e que não aplicam em ninguém por insegurança. E sabe por que isso acontece? Porque é na prática que o Reiki dá resultados, é na prática que ele funciona e é na prática que você aprende. Mais vale você ser nível 1 e aplicar diariamente do que ser um mestre e não praticar. Porém, nos cursos de níveis te dão uma apostila, algumas horas de aula, dizem que logo você vai precisar de outro nível e te dão uma boa sorte. E aí nós temos uma era de iniciados totalmente perdidos, cheios de níveis, apostilas e frustrações, afinal fazem vários níveis e reciclagens e nada resolve o problema da insegurança e dúvidas na hora da prática. Coloca uma coisa na cabeça: o melhor nível de Reiki é o nível que você já tem. Mas com o mapa Segredos do Reiki, você vai usar um nível que você já tem hoje para aplicar em você e em outras pessoas. Dá uma olhada aqui na tela nesse mapa. Esse é um mapa muito poderoso e seguindo ele você vai aplicar Reiki em qualquer situação e ter muitos resultados. O primeiro segredo do mapa é a essência. Aqui você gira uma chave onde você se desliga do mundo exterior para poder se concentrar para aplicar Reiki. Fica tranquila que todos esses segredos serão desvendados durante a nossa jornada. Já o segundo segredo é a experiência. Uma das coisas mais importantes no Reiki é entender como você se comporta com Reiki, e isso você descobre ao desvendar esse segredo. Depois, o segredo revelado é o entendimento. Tão importante quanto os segredos anteriores, o entendimento é onde entram coisas fundamentais para você aplicar Reiki, como protocolos de aplicação para ansiedade, depressão, crianças, enfim, e também o uso dos símbolos. E para fechar, o último segredo é a execução. Então, desvendando os segredos anteriores, você está 100% pronta para aplicar Reiki e ter os resultados que você deseja e merece. Nós vamos revelar cada segredo desse durante a nossa jornada, mas hoje é dia de nós falarmos sobre o primeiro segredo, que é a essência. O segredo essência do mapa dos segredos do Reiki mora dentro da sua cabeça. Como que andam os seus pensamentos? Você anda aí se preocupando com alguma coisa? Você tem dificuldades para dormir, por exemplo? Você vai ver que os seus pensamentos têm ligação direta com o seu Reiki. Olha só, quando você decide fazer uma aplicação de Reiki, que pode ser autoaplicação ou aplicação em outras pessoas, a sua cabeça, ela continuará cheia de pensamentos. Na prática, sabe o que acontece? Você posiciona suas mãos e tenta se concentrar para aplicar Reiki, mas logo algum pensamento te desconcentra e aí você fica presa nele. E quando você se dá conta, você já está com a cabeça no mundo da lua ao invés de prestar atenção aqui na aplicação. Outra coisa que pode acontecer é você parar para aplicar Reiki, mas aí os filhos começam a correr na sala, o marido começa a fazer barulhos, toca o telefone e tudo parece que acontece ao mesmo tempo para tirar a sua concentração. E tem algum problema os pensamentos não pararem durante o Reiki? Veja, os seus pensamentos não vão deixar a energia Reiki ruim. Você pode estar pensando em algo muito ruim, que nada do que você está pensando vai sair junto com o Reiki através das suas mãos. Mas, se você não consegue se concentrar por alguns instantes durante a sua prática do Reiki, algumas etapas das suas aplicações vão ficar bem mais difíceis. É completamente diferente você estar aqui, ó, com as mãos posicionadas, concentrada, percebendo a energia, observando as suas mãos, do que estar aqui com as mãos posicionadas, mas o pensamento longe, nos boletos para pagar, na lista de supermercado, que amanhã tem que ir na escola dos filhos, e assim por diante. Os pensamentos, eles tiram totalmente o seu foco do Reiki. Isso torna a sua experiência mais simples e menos perceptiva. Tem muitas pessoas que não têm muitas sensibilidades nas mãos durante as aplicações, e isso tem ligação direta com essa concentração. Você já parou para analisar que tem alguns dias que você sente várias coisas nas suas mãos durante a prática do Reiki e em outros dias você não sente absolutamente nada? Você sabe por que isso acontece? Porque a sua concentração influencia na sua sensibilidade do Reiki. Quanto mais você se concentrar, mais você vai sentir. Se as suas mãos ficam posicionadas, mas a sua cabeça fica no mundo da lua,
você vai sentir menos. Agora vamos ser sinceras, é fácil manter o controle da mente aí durante o reiki? Eu sei que não é, porque eu já tive muita dificuldade, mas para dar certo você precisa de um método e de treino. Muita gente quer sentir, mas pouca gente quer exercitar. Mas eu quero mostrar a prática para você, nós vamos fazer um exercício para você se preparar para a nossa aula número 2 de quarta-feira, então nós já vamos fazer esse exercício hoje para você estar 100% pronta para o nosso próximo encontro. Então, do lugar onde você está, é um exercício simples e rápido, você vai apenas fechar os olhos e seguir as minhas orientações. O que nós vamos fazer agora é desconectar a sua mente, tirar os pensamentos invasores e trazer você para a total atenção do momento presente. Esteja numa posição confortável para a gente começar a nossa prática, ou sentado ou deitado, para que você fique mais confortável. Só é fundamental que você já seja iniciado ou iniciado no reiki. Deixa suas mãos com as palmas viradas para cima, feche os seus olhos e eu convido você a descansar um pouquinho os seus pensamentos, acalmar os seus pensamentos, acalmar as suas emoções e se conectar com o momento presente. Esse é um exercício em que nós vamos fazer algumas mentalizações, ele é muito simples, mas é um exercício rico em percepções. Para ajudar nesse processo de concentração, você vai inspirar profundamente pelo nariz e soltar o ar pela boca por 3 vezes e junto comigo. Vamos lá? Inspira pelo nariz. Solta o ar pela boca. Inspira pelo nariz. Solta o ar pela boca. Inspira pelo nariz. E solta o ar pela boca. E agora os seus pensamentos estão mais equilibrados, as suas emoções também. E eu convido você a imaginar um campo. Um campo, uma floresta, um lugar com bastante verde, com bastante natureza. Imagine esse lugar, o chão é de grama, é um gramado lindo, verde, tem árvores. É um lugar muito lindo, muito abençoado. Imagina que você está nesse local. Está junto à natureza agora. Mentaliza que você está caminhando por esse local. Então você caminha por todo esse local. Você consegue ouvir o som da natureza, você consegue sentir o aroma das plantas, você consegue sentir embaixo dos seus pés. Você está com os pés descalços. Sentir embaixo dos seus pés esse gramado verde. E realmente é uma experiência linda e muito perceptiva. E nesse lugar tão lindo que você está, você vai escolher um local para você se sentar. Vai sentar no chão. Ah, mas escolha esse local e sente-se no chão. Você se sentou, você está nesse lugar maravilhoso. E agora você vai perceber tudo o que você sente enquanto você está aí nesse local. Então, em primeiro lugar, preste atenção na sua audição. O que você escuta nesse local? Quais são os sons que você consegue perceber nesse local? A sua visão. O que você consegue enxergar nesse local? O que existe ao seu redor? Nessa natureza tão linda? Quais são os detalhes que você consegue ver? Perceba também as sensações do toque, seja dos seus pés, das suas mãos. Perceba todo esse toque em contato com a natureza, com esse gramado, com árvores, enfim. Perceba todos os seus sentidos bem apurados nesse local. E aí, sentada, sentado nesse lugar tão lindo, você vai colocar as suas mãos viradas para cima e você vai observar as suas mãos. Nesse lugar tão lindo que você está, você se permite observar as suas mãos, que são o centro da energia Reiki. Observa a primeira mão direita, apenas sinta, você não precisa movimentar a sua mão. Apenas sinta a sua mão, sinta os seus dedos, observe a posição que as suas mãos estão. Sinta agora a mão esquerda, a palma da sua mão esquerda, os seus dedos. E agora você consegue perceber a energia Reiki nas suas mãos. Suas mãos estão aí, você está num lugar maravilhoso, iluminado, cheio de boas energias.
E a energia reiki já está nas suas mãos, você já tem acesso a essa energia. Então, se permita sentir o que você sente nas suas mãos agora, que você sabe que a energia reiki já está aí nas palmas das suas mãos. Se permita sentir. E você vai sentir o dobro, vai sentir mais. Você tem essas sensações, mas essas sensações vão aumentar. Você vai sentir 2 vezes mais a energia reiki aí nas suas mãos. O que você sente? Apenas observe, é um exercício de observação. 3 vezes mais, sinta 3 vezes mais a energia reiki aí nas suas mãos. 5 vezes mais, você sente 5 vezes mais a energia reiki aí nas suas mãos, essa energia tão poderosa e que você já tem acesso. 10 vezes mais, agora você consegue perceber a energia 10 vezes mais potente aí nas suas mãos. Fique com essa sensação da energia 10 vezes mais aí nas suas mãos, você já tem acesso à energia. Ela já está com você, você está nesse momento resgatando o seu reiki. Você está nesse momento ativando 10 vezes mais um poder que já está nas suas mãos. Porque a partir da próxima aula nós vamos usar as suas mãos para você aplicar reiki. Então hoje, nesse exercício, você está preparando as suas mãos para tudo que nós vamos viver no próximo encontro. Então realmente se permita sentir toda essa energia que você já tem acesso. Incrível, né? Agradeça por esse momento, por ter acesso à energia, por estar nesse lugar tão lindo. E comece a abrir os seus olhos, a relaxar os seus braços. Você está de novo aqui comigo. Voltamos aqui para a nossa aula. O campo, o lugar lindo ficou lá, ele vai continuar guardado aqui na sua memória, mas a energia continua nas suas mãos. Nós vamos conversar sobre isso. Como foi a experiência para você? É incrível esse poder de aumentar o reiki 10 vezes mais nas suas mãos, não é mesmo? Você conseguiu notar alguma coisa que geralmente você não percebe nas suas mãos ou no seu corpo enquanto você aplica reiki? Se foi difícil, fica tranquilo que isso é normal. Quanto mais você fizer esse exercício, mais fácil ele vai ficar. Esse foi um exercício de treino para sua concentração no momento presente. É uma preparação das mãos para tudo que nós vamos viver na nossa próxima aula. Na quarta-feira nós vamos usar toda essa energia que você já ativou aí nas suas mãos na prática. Nós vamos aplicar reiki juntas, mão na massa. Mas de nada adianta você ter desbloqueado esse poder das suas mãos hoje, se você não estiver na próxima aula, para usar essa energia comigo, ok? Mas olha só, eu quero deixar um desafio para você fazer ainda hoje, depois você vai me encontrar lá no meu Instagram, seja a sua cura, tá bom? Você vai fazer o seguinte, você vai escolher algum momento do seu dia, que você vai retirar os seus calçados e andar, apenas isso. Você vai colocar os seus pés no chão, e pode ser dentro da sua casa, pode ser fora, em cima de um gramado, em cima da terra, em cima de pedras, enfim, você que vai escolher o local. Se for um local na natureza, como pisar na grama, por exemplo, é ainda melhor, mas eu sei que nem sempre é possível. Então, durante esse momento, você vai usar 100% da sua concentração naquilo que você estiver fazendo. Assim como nós fizemos no exercício agora há pouco. Então, enquanto você caminha, você vai apenas observar os seus pés. O que você sente, se essas sensações mudam, se está calor ou frio, se a sensação é boa ou ruim. Apenas se permita sentir os seus pés descalços em contato com o chão. Essa prática, além de ajudar você a estar no momento presente, vai fazer o que eu também chamo de aterramento, que é uma conexão com a energia da Terra muito poderosa. E você vai me contar lá no meu Instagram como que foi essa vivência, tá? Procura essa postagem aqui e coloca lá nos comentários do meu Instagram como que foi essa experiência, tá? Mas, mestre, por que fazer essa experiência? Ela é mais uma opção de treino para você focar no momento presente. Quanto mais você conseguir se concentrar no momento presente, mais a sua experiência com o reiki será rica e perceptiva. Mais você vai sentir o reiki nas suas mãos. Você vai ser capaz de perceber bloqueios energéticos, vai saber como conduzir as suas aplicações, enfim. Mas tudo isso só é possível quando você consegue focar no que você está sentindo. Se você estiver aplicando reiki pensando nas contas para pagar, toda essa sensibilidade vai embora. O reiki não é racional, ele é o mais puro sentir. Nós só sentimos quando nós desconectamos.
Você tem desconectado? Ou você apenas para aí na correria do dia a dia e vai aplicar reiki e depois reclama que você não sente nada ou que você não tem resultados? Então fica aí a reflexão e o exercício para você estar pronta para a nossa próxima aula. Lembre-se que é uma jornada e até agora foi só a nossa primeira aula. Agora para um minutinho e faz isso aqui, ó, fricção das mãos, posiciona as mãos em concha. Você consegue rapidinho aqui sentir alguma coisa? Imagina sentir ainda mais o reiki aí nas suas mãos. Imagina sentir as suas mãos muito quentes mesmo. Imagina saber identificar os pontos de bloqueio energético em você ou em outras pessoas. E pensa como que seria entender tudo que você sente. Saber o porquê as suas mãos ficam quentes, o porquê elas ficam geladas. Será que aquela sensação de formigamento é normal? É exatamente sobre isso que eu vou falar na nossa próxima aula, que será uma aplicação de reiki na prática. Será o nosso segundo segredo do reiki revelado. E só para te adiantar, será aula prática, mão na massa mesmo. As nossas mãos são tudo no reiki. Se você não domina o poder que existe nas suas mãos, você não domina as suas aplicações. Você precisa entender tudo sobre a energia e como que ela é transmitida através das suas mãos para que você possa concluir a nossa jornada, ok? Então vem preparada que o que nós vamos viver juntas na aula 2 de quarta-feira será surpreendente. Já anota aí, próxima aula, quarta-feira às 8 horas da manhã, horário de Brasília, para você não esquecer. Então hoje você conheceu um pouco da minha história e dos desafios que eu passei e você viu como que eu fiz para criar um método em que reikianas e reikianos em qualquer nível se livrem da insegurança e apliquem reiki em si e nos outros. E eu já te mostrei a análise de onde você está, você conheceu as estações do reiki e já decidiu se livrar dessas estações, não é mesmo? E nós ainda falamos sobre o primeiro segredo, que é a essência. O que nós vamos ver e aprender na próxima aula é o mesmo que as minhas alunas aprenderam no meu treinamento Descomplicando Reiki e que eu vou te mostrar nos depoimentos a seguir. O legal é que todas elas começaram do zero com inseguranças, medos e dúvidas. Bom, por hoje é isso. Hoje às 19 horas, horário de Brasília, eu vou liberar no WhatsApp um material da aula de hoje e também um presente surpresa. Então, se você ainda não está no grupo de WhatsApp, clica no botão verde aqui embaixo para entrar agora mesmo. E para finalizar, deixa um comentário aqui embaixo e me conta o que você achou da nossa aula de hoje. Enquanto está todo mundo reclamando de dores e doenças, sofrendo, nós estamos do outro lado. Nós vamos vivenciar a revolução do reiki no mundo. O reiki salva vidas. Sou Marilza, sou de Campinas, tenho nível 3 e a minha maior dificuldade era não saber se estava fazendo certo, se estava fazendo errado, como é que era para fazer. Toda vez que eu pensava em fazer o reiki, eu ficava fragilizada, tinha medo, tinha incerteza se o que eu estava fazendo estava certo, né? E fiz a minha matrícula no Descomplicando Reiki. As dificuldades começaram a diminuir. Eu faço todo dia aplicação em mim. E também, uma vez por semana, eu faço uma aplicação à distância para um hospital de cura, para o reiki ajudar as pessoas. Mas a sensação que eu tenho quando estou aplicando o reiki é uma sensação assim de paz, de tranquilidade, às vezes até de muita alegria. Eu estou muito feliz e amo fazer o curso e gosto muito da Mestre Josi porque ela fala claramente e nos ensina com muito amor e carinho. E eu agradeço a todos e a equipe dela também, que nos ajuda muito. Me chamo Gislaine, sou aluna Descomplicando Reiki desde novembro de 2023 e vim aqui compartilhar um pouquinho da minha história com Reiki e com o curso. Eu atuo na área de saúde há 16 anos e há 8 anos fiz minha formação em naturopatia. Dentro da grade deste curso tinha o Reiki e eu me encantei pelo Reiki e o que ele poderia fazer na vida das pessoas. Decidi então fazer minha especialização, meu nível 1, isso aconteceu em 2018. Foi um momento muito especial, eu estava grávida do meu 5º filho e esse encantamento durou até começarem as dificuldades. Porque os 21 dias que eu não consegui fazer direito, medo de não ter funcionado a minha iniciação, o ser limitada a não poder aplicar nos meus filhos. Então vocês imaginam eu com 2 bebezinhos pequenos, uma de 1 aninho e pouco, o outro recém-nascido de colo, dormi muitas vezes chorando por não conseguir ajudá-los. Eu comecei a observar e ver que, o que está me faltando é o nível 2. Fiz o curso de nível 2, recebi os símbolos e agora vai.
não foi. Fiquei muito insegura. Os medos que eu tinha no nível 1, eles estavam lá ainda e somaram-se aos medos e às crenças novas que eu adquiri no nível 2. E o meu reiki novamente ficou de lado. Cheguei a pensar que não era pra mim. Foi quando, em outubro de 2023, eu conheci a Josi e eu vi que tinha algo diferente nesse curso, nela, no método dela. Ela tinha aquela simplicidade que eu buscava no reiki. Decidi fazer o curso, o Descomplicando Reiki. Estou em curso ainda, fazem 4 meses, e o que mudou de lá pra cá? Muitas coisas. Eu tá aqui gravando pra vocês é uma delas. Eu me auto-aplico reiki todos os dias. Aplico reiki nos meus filhos pra ansiedade, pra rinite. Aplico reiki à distância, que era uma trava que eu tinha e acreditava não funcionar. Já estou com o meu espaço aberto, já estou atendendo. Então, assim, o que nós precisamos realmente é apenas um método que funcione. E a Josi tem isso. Olá, meu nome é Carla, eu sou aluna do Descomplicando Reiki e para mim esse treinamento foi um divisor de águas. Eu me sentia muito presa para fazer a técnica, achava que precisava de muito tempo, que tinha que ficar 1 hora em todos os pontos e para mim isso era muito complexo. E com esse treinamento, esse curso, eu consegui enxergar o reiki de uma outra forma, de uma forma leve, de uma forma descomplicada. Eu tava com uma crise de labirintite há uns tempos atrás e as medicações não estavam surtindo efeito. E aí era o horário do almoço quase, eu tava fazendo o almoço e me lembrei do treinamento da mestre. Desliguei o fogão, me sentei no sofá e me auto-apliquei. Foi maravilhoso, foi 10 minutos assim, acho que não deu 10 minutos. E quando eu levantei eu já tava me sentindo muito melhor, não tava com tanta tontura. Então, assim, que isso caiu a ficha? Que a gente não precisa de 1 hora para aplicar reiki, a gente não precisa de toda um ritual para aplicar reiki, a gente só aplica. É um reiki descomplicado que a gente aprende. Realmente, eu descompliquei o meu reiki. Meu nome é Silvia e eu sou reikiana há 23 anos. Mas há muito tempo eu não praticava o reiki, eu não aplicava mais nas pessoas e nem em mim. Quando aplicava em mim, eu não conseguia terminar. E isso não me fez bem, eu sentia a falta da energia do reiki. E eu fiquei viúva, eu aposentei, a minha vida mudou muito, mudou radicalmente. O desânimo veio, a solidão veio, mesmo estando perto da minha família, mesmo estando perto dos meus amigos, eu me sentia só. Eu percebi que era a saudade do reiki mesmo, eu precisava dessa energia, eu precisava que ela me curasse. Me matriculei no curso Descomplicando Reiki. Assisti às aulas e adorei o seu método de ensino. Me animava a cada aula que assistia. Eu consegui me auto-aplicar o reiki até o final. Fiquei muito feliz com isso. Senti a energia nas minhas mãos. Foi muito bom, muito gratificante. A força, o entusiasmo, a disposição que eu precisava voltou. E aplicando o reiki em uma amiga, eu gostei, eu fiquei muito feliz com o depoimento dela para mim, que ela disse que se sentiu muito bem, ela estava estressada, cansada, e isso foi muito gratificante. Agora eu aplico o reiki em mim todos os dias. Aplico na minha irmã, aplico na cachorrinha, aplico na casa, em tudo que eu acho que precisa de reiki. Estou muito feliz e mais segura. Eu recomendo a todos que façam o curso Descomplicando o Reiki com a mestre Josi, porque se você pensa que já sabe de tudo sobre o reiki, você se engana. Eu aprendi o que eu ainda não sabia, mas aprendi a descomplicar o que eu já sabia.